Saudações, alunos de Fundamentos da Transmissão de Calor. Eu sou o professor Gabriel e estou passando aqui mais uma vez para resolver exercícios, dessa vez, trocadores de calor. Nota, esse exercício parece extensamente complexo, mas ele é muito simples e um dos meus preferidos para trocadores de calor. Obviamente existem muitos outros, mas esse é um exercício bastante interessante. Bom, pausem o vídeo, façam a leitura ou acessem na lista de exercícios e depois disparem o vídeo para a gente ter a solução. Tá legal? Muito bem. Pessoal, primeira coisa, né? Ele te dá uma instalação industrial. Essa instalação industrial usa um condensador. Entenda, condensador vai pegar, no caso, ele está usando água, vapor de água, nesse caso, no estado saturado, título igual a 1. Ele vai perder energia para algum outro fluido e virar líquido saturado. Na verdade, a gente acaba indo um pouquinho a mais para líquido subresfriado, porque depois isso vai ser injetado ou reinjetado numa bomba. E a bomba trabalha, obviamente, com fase líquida, 100% da fase líquida. Observa que nesse trocador de calor, ele está indo no trocador de vapor saturado até líquido saturado. Título igual a 1, até título igual a 0. Mas como ele consegue perder essa quantidade de energia? Ele vai pegar água de um rio. Então ele vai fazer a sucção da água de um rio, que está numa temperatura de 15 graus Celsius, passar dentro do trocador de calor essa água do rio e reinjetar ou devolver essa água para o rio. Qual que é o problema? A vida basicamente que existe nessa região pode ser influenciada. Se você começar a aumentar muito a temperatura do ambiente, vai começar a aparecer uma série de peixinhos mortos ao longo do rio e efetivamente na porta da sua empresa vai vir todo mundo do Greenpeace com balestas, trebuchets e arietes na finalidade principal de destruir a sua empresa. Então, para que você não tenha um efetivo aumento da temperatura, justamente o que ele está te pedindo para essa questão é quanto que eu vou ter de aumento de temperatura do rio por culpa do uso desse trocador de calor. Muito bem. Primeira condição. Para onde você acha que vai ir a maior quantidade de energia que foi trocada pelo vapor? Tem que estar indo para a água do rio. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é quanto de energia o vapor precisa perder para ele virar líquido saturado. Essa é a minha primeira condição. Considerando que o vapor está mudando de fase, o meu balanço de energia nesse fluido, que é o fluido quente, vai ser obtido por vazão em massa vezes variação de entalpia. Vou preferir trabalhar no sistema internacional, mesmo numa condição onde me dê uma unidade, um número que não é muito agradável. Cuidado, a vazão em massa aqui está indicada em quilos por hora e eu vou trabalhar em quilos por segundo. A entalpia específica que ele te deu aqui está em kJ por quilograma e eu vou trabalhar em joule por quilograma. Observa que eu fiz entalpia de entrada menos saída. Eu quero em módulo quanto de energia o quente perdeu. 133 aproximadamente megawatt tem que ser perdido. Pergunta, para onde é que essa energia vai? Toda essa energia, sim, você pode falar, uma parte vai ser perdida com o ambiente na tubulação e etc. Mas pensa um pouco. A maior quantidade dela está indo diretamente para essa água do rio. E graças a Deus o rio não está mudando de fase. Então, como a vazão desse negócio é muito alta, ganhar um pouco de energia vai proporcionar um aumento de temperatura. Qual é a elevação de temperatura do rio? Da seção 0 até a seção 1. Ora, balanço de energia no rio. Então, toda essa energia que foi perdida pelo vapor, ela está obrigatoriamente indo para o rio, que eu vou calcular como sendo vazão em massa do rio, vezes o Cp da água, vezes a variação de temperaturas do fluido no rio, que é a água. Observa que depois que o fluido, que a água do rio passou perto da sua indústria, que lava lá o seu trocador de calor, a temperatura do rio aumentou 0,6 graus Celsius. Provavelmente, o próprio aquecimento da água ao longo do dia já deve proporcionar os 0,6 graus Celsius, de modo que isso é certamente irrelevante para toda a vida que eu tenha naquela região. Nota que se você começar a ter elevações de temperatura muito maiores do que 3 até, no caso, 10 graus Celsius, isso já é suficiente
para gerar um belo problema ambiental local, e isso vai ser justamente causado pelo seu trocador de calor. E a gente não está falando em jogar material químico ou algum elemento químico na natureza, simplesmente elevar um pouco a temperatura, que já mata algumas algas, bactérias, e aí o problema vai ser relativamente grande, tá legal? Interessante esse probleminha, né? Parece um negócio simples que ninguém tinha parado para pensar, mas eu gosto muito desse exemplo. Legal. O item B dessa questão, ele quer que você calcule o coeficiente global. Nota que quando a gente pensa em coeficiente global, a gente está querendo calcular um elemento que é um equivalente de todas as dificuldades. Então, pensando nessa condição, observando o desenho do trocador de calor, nós temos na seção uma tubulação, que ele havia dito que era uma tubulação de parede fina. Dentro dessa tubulação, a gente está passando a água do rio. Fora da tubulação, vapor em um processo de condensação. Bom, observando a condição de troca de calor, a minha resistência entre o fluido interno e a superfície interna desse tubo é uma dificuldade por convecção. Depois, nós temos uma dificuldade por condução nas paredes desse tubo. Posteriormente, entre a superfície externa da tubulação e o vapor, uma outra dificuldade. Nota que esse conjunto de dificuldade entre os extremos máximos de temperatura me dá a origem do coeficiente global. É a ideia da resistência equivalente. Isso aqui é um processo serial, tá legal? Então, aqui, a rigor, eu calcularia 1 sobre U vezes a área, que é a minha resistência equivalente, será a soma dessas três resistências parciais. A primeira resistência por convecção, uma resistência por condução, mais uma resistência por convecção do lado do vapor. Observa que ele foi muito claro no enunciado, indicando que a espessura da parede é zero. Se a espessura da parede é zero ou desprezível, não há dificuldade por condução. Então esse termo aqui, ele automaticamente vai a zero, tão logo esse termo também automaticamente vai a zero. Essas áreas, ou essa área, seria a área lateral da tubulação referente à superfície interna. Seria π vezes diâmetro interno vezes L. Π dl, comprimento. A outra da superfície externa, diâmetro externo vezes L. Mas como o tubo é de parede fina, o diâmetro externo e o diâmetro interno são iguais. Aqui, quando a gente calcula o coeficiente global, ele é sempre baseado numa área interna ou área externa. Aqui seria π di L ou π de vezes L. Só que nesse caso, como o tubo é de parede fina, tanto faz você usar qualquer uma das duas. Nesse caso, o que vai acontecer é que todas essas áreas são iguais. Essa área que acompanha o coeficiente global, ela é igual à área interna da tubulação, que é igual à área externa da tubulação. Aparecem todos os termos e eu posso simplesmente simplificar, de modo que o meu coeficiente global, ou melhor, o inverso do coeficiente global, ele será igual a 1 sobre o H interno mais 1 sobre... Agora a gente pode calcular quanto vale esse elemento. O H interno, que é o da água, é 300 e o do vapor, 6.000. Perfeito. Mais um exercíciozinho aí para a gente de trocadores de calor. Um bem legal, né? No caso esse daqui. Os exercícios de trocadores de calor são relativamente simples, mas vocês têm que treinar, é um assunto que precisa de treino. Tá legal? Senhores, that's all folks, fiquem com Deus e tchau!